O Copom acabou de divulgar a decisão e, como muitos já esperavam, a Selic foi mantida em 15% ao ano. Mas essa decisão, que parece só mais uma pausa nos juros, traz algumas mensagens muito importantes sobre o que vem pela frente dentro da nossa economia. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que essa Selic parada realmente significa para os seus investimentos e como você pode se posicionar estrategicamente a partir de agora. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil. E o primeiro passo para entender o impacto da Selic ter permanecido em 15% é entender o que de fato é a Selic, o que ela significa dentro da nossa economia. A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros do nosso país, que vai determinar na prática o preço do dinheiro. Então, quando você quer, por exemplo, financiar a sua casa própria, você vai ao banco e pede um dinheiro emprestado para conseguir realizar aquela aquisição. E os juros desse empréstimo acaba sendo impactado justamente pela taxa de juros básica do país. Quando a Selic está mais alta, o preço do dinheiro fica mais caro. Sendo assim, é muito mais custoso para você fazer qualquer tipo de financiamento imobiliário ou até mesmo, por exemplo, o financiamento de um carro. Por outro lado, quando a Selic está menor, fica mais fácil, é mais atrativo para você, por exemplo, realizar o financiamento imobiliário da sua casa, porque você vai pagar muito menos juros. E a variação da Selic é realizada pelo Banco Central, pelo Copom, para conseguir controlar a circulação de dinheiro dentro da economia, justamente para conseguir controlar na prática a inflação do nosso país, o índice IPCA. Em cenários onde a inflação está muito elevada, o que o Banco Central faz? Ele sobe a taxa Selic para que diminua a circulação econômica e, consequentemente, a inflação comece a cair. Por outro lado, num cenário onde a economia está muito parada, o Banco Central pode diminuir a taxa de juros para incentivar a população e as empresas a tomar dinheiro emprestado, a tomar risco, para que, consequentemente, a economia volte a se movimentar e volte a crescer. E no cenário atual, onde a inflação está lateralizada, mas ainda assim muito alta, o Banco Central acabou optando por manter a Selic em 15%. E como eu mencionei, a Selic está nesse patamar de 15% porque a inflação brasileira ainda não conseguiu atingir a meta esperada pelo Banco Central, que hoje tem como meta 3% ao ano de inflação, tendo como um limite de tolerância até 4,5%. E como nos últimos 12 meses a Selic está em 5,35%, por mais que ela esteja lateralizada, ainda assim ela está num patamar acima do aceitável. Então é por isso que o Banco Central também está esperando para querer propor uma certa redução no momento futuro. E o que é essa Selic em 15%, o que é essa lateralização também da taxa Selic impacta diretamente nos seus investimentos? Começando com o impacto na renda fixa. Hoje, se você tem, por exemplo, uma aplicação pós-fixada, você vai ter uma rentabilidade muito elevada, mantendo nesse patamar de 15% ao ano para o Tesouro Selic e 14,90% ao ano se você estiver investindo seu dinheiro num CDB, num LCI, num LCA ou numa debênture que tenha uma rentabilidade de 100% do CDI, o que acaba fazendo com que esse tipo de aplicação seja muito atrativo, porque a rentabilidade permanece num patamar bastante elevado. E pegando como exemplo hoje o Tesouro Selic 2031, a sua rentabilidade será de Selic, que é o equivalente a 15% ao ano, mais 0,1%, o investimento mínimo é de apenas R$ 169 e o vencimento da aplicação é apenas para 2031. Então essa aplicação, investimentos pós-fixados na renda fixa, permanecem muito atrativos. Depois disso, nós temos os outros dois tipos de aplicação em renda fixa, a renda fixa pré-fixada e a renda fixa híbrida, sendo que ambas continuam atrativas porque você vai conseguir travar a sua rentabilidade a uma taxa muito elevada. E no momento futuro, quando a Selic começar a cair, pelo fato de você ter travado a rentabilidade da sua aplicação, ainda assim você vai ter um excelente rendimento. E eu trago para vocês duas opções que são muito atrativas. Por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2032, com uma rentabilidade de 13,8% ao ano, um investimento mínimo de apenas R$ 4,00, com vencimento para 2032. Então, se você fizer essa aplicação, até 2032 você vai ter essa rentabilidade garantida, mesmo que no meio do caminho a Selic venha a cair. E o mesmo se aplica ao Tesouro IPCA 2040, que tem como vencimento o ano de 2040, um investimento mínimo de apenas R$ 16,00 e uma rentabilidade de IPCA, ou seja, inflação, mais 7,13%. Então, tanto nas aplicações pós-fixadas,
você consegue encontrar excelentes oportunidades, quanto também nos títulos pré-fixados e nos títulos híbridos. Cabe destacar também que existe a possibilidade de você ter um certo ganho no curto prazo por conta da marcação a mercado, onde você vai travar o seu título numa rentabilidade muito atrativa, principalmente nas aplicações pré-fixadas e aplicações híbridas, e num cenário onde a Selic comece a cair no ano de 2026, por exemplo, de 15%, para 14%, 13%, 12%, caso você decida resgatar sua aplicação no meio do caminho, caso você decida vender aquele seu título por uma outra pessoa, você vai conseguir ter um certo lucro, porque naquele momento futuro com a Selic menor, os títulos serão emitidos a taxas menores. Sendo assim, o seu título, com essa taxa bastante elevada que você investiu hoje, está sendo muito valorizado. E se você quer entender melhor como selecionar os melhores produtos de renda fixa para sua carteira de investimentos e aproveitar esse momento de Selic alta, você pode aprender a fazer tudo isso na prática dentro do meu webinário da renda fixa, onde lá você vai entender melhor como diferenciar os produtos, como diferenciar os tipos de taxas, para que você construa uma carteira diversificada de acordo com os seus objetivos. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 37. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou pegar o link dentro da descrição do vídeo. Próximo impacto muito importante de ser mencionado também é em relação ao mercado de renda variável, principalmente dentro do mercado de ações. E dentro do mercado de ações existem duas abordagens diferentes que vão levar exatamente à mesma conclusão, que é a seguinte: quando a Selic está alta, o mercado de renda variável se torna muito atrativo, porque o preço das ações, os múltiplos das ações, estão muito abaixo da sua média histórica. Podemos comprovar isso olhando simplesmente para o histórico do PL do nosso índice Ibovespa. Na sua média, de 2001 até 2025, ele bateu na faixa dos 10,91 de PL. Atualmente, o PL do Ibovespa está em 8,82, sendo assim, está em um patamar de 19,2% abaixo da média. E isso acontece na prática porque as pessoas acabam vendendo as suas ações quando a Selic começa a cair, para investir o dinheiro delas dentro da renda fixa, onde você vai conseguir ter uma rentabilidade muito mais garantida, muito mais previsível, a uma taxa bastante atrativa. Em alguns casos, nesse cenário atual, até mesmo acima da rentabilidade que você conseguiria ter dentro do mercado de ações. Mas é justamente nesse momento que faz muito sentido você investir no mercado de ações, porque as ações estão mais baratas. E, portanto, quando a Selic começar a cair, o mercado de renda variável tende a subir e, consequentemente, você vai acabar conseguindo ter um bom retorno. Outra forma de enxergar esse cenário está relacionado à fórmula do cálculo do preço justo de uma empresa, que é definido pela fórmula do valor presente líquido, onde na prática você vai estimar o quanto uma ação deveria valer, o quanto uma companhia deveria valer, pela expectativa de resultado futuro trazido a valor presente. E para você trazer esse valor futuro a valor presente, você precisa considerar uma taxa de desconto, que é justamente a taxa de juros, que nesse momento está em 15%. E quanto maior for a taxa de juros, menor é o valor futuro trazido a valor presente. Então é por isso que quando a Selic cai, o valor futuro a valor presente se torna maior e, portanto, as ações acabam se valorizando. Além desses dois itens mais técnicos, é importante você também avaliar o cenário daquela ação em específico que você tem na sua carteira ou que você pretende investir. Algumas empresas têm dívidas muito altas, atreladas ao CDI e à Selic, e, portanto, num cenário de Selic alta, elas acabam tendo despesas financeiras muito mais elevadas, como é o caso, por exemplo, da CPFL Energia, que tem 81% da sua dívida atrelada ao CDI e 18% atrelada à inflação. Então, no cenário atual, a CPFL está gastando muito dinheiro para pagar os seus empréstimos e financiamentos. Por outro lado, existem outras empresas que constroem as suas dívidas de maneira completamente diferente, com um impacto maior atrelado à inflação, como é o caso da Taesa, que tem 66% da sua dívida atrelada ao IPCA e apenas 32% atrelado ao CDI. Então, o pior cenário no caso da Taesa é uma inflação muito alta e uma Selic também muito alta, algo que não está acontecendo agora, porque a Selic está alta realmente, só que tem uma representatividade pequena em relação à dívida da Taesa, mas a inflação está muito baixa, 5,35% em comparação ao teto que ela atingiu recentemente. Então, você, investidor, tem a responsabilidade de fazer essa análise individual das empresas que você pretende investir. Você tem que avaliar qual é a dívida da empresa, o quanto dessa dívida está atrelada ao IPCA e ao CDI, e também avaliar o quanto que a empresa tem de caixa, o quanto que ela tem na conta corrente, porque em alguns casos a empresa tem sim uma dívida muito atrelada ao CDI,
só que ela tem um caixa muito elevado, que também está rendendo a CDI. Então, por um lado, ela tem um ponto negativo, de ter uma dívida atrelada à variação da Selic. Por outro lado, essa empresa também tem muito caixa na conta corrente, então é você, investidor, que vai acabar fazendo essa avaliação de maneira mais individual. E considerando tanto o impacto na renda fixa quanto o impacto na renda variável, o que você, investidor, deve fazer de maneira estratégica para conseguir extrair o melhor resultado para sua carteira de investimentos? Simplesmente aplicando a bela e boa diversificação da sua carteira. Você vai conseguir aproveitar boas oportunidades na renda fixa, em títulos pré-fixados, em títulos híbridos, em alguns cenários para você deixar sua reserva de emergência ou dinheiro do dia a dia em uma aplicação pós-fixada, enquanto você não encontra um bom título pré-fixado ou um título híbrido. E também você deve aproveitar oportunidades dentro do mercado de ações, porque você vai sim conseguir encontrar boas oportunidades de ações que, quando a Selic começar a cair, vão acabar se valorizando. Então você deve sempre partir desse princípio de diversificação, pensando a longo prazo, pensando para daqui a 10, 20, 30 anos. Porque se você colocar todo o seu dinheiro, por exemplo, em renda variável, esperando que a Selic comece a cair, isso de fato não aconteça, porque agora o cenário econômico mudou, você vai acabar se frustrando. Da mesma forma que se você colocar todo o seu dinheiro na renda fixa, porque você acha que a Selic vai permanecer nesse patamar elevado por muito tempo, e se isso não acontecer, você também vai acabar se frustrando. Então, por isso que é importante você sempre diversificar, pensando a longo prazo. Não importa o que vai acontecer com a Selic nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses. O que importa é os seus investimentos para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Sempre pensando a longo prazo. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um abraço e até a próxima.